A paz seja convosco, amados e queridos e nobres, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Hoje é dia 27 de dezembro de 2021, às 13 horas, às 12 horas e 48 minutos desse início de tarde. 12 minutos adiantado das 13 horas, para que possamos aproveitar um pouco mais deste momento. Hoje é a 44ª edição do Reino, com o tema hoje: política à luz da Bíblia. É um tema totalmente devastoso, totalmente abrangedor. Existe vários significados de política e várias maneiras de agir, de fazer e de falar sobre política. Existe a política familiar, a política governamental, a política ambiental, existe a política profissional, a política pessoal e a nossa política entre amigos e política no meio da sociedade. Em tudo que existimos existe uma política. A política do comércio, a política da venda, a política da compra, a política do ter e a política do fazer. Mas esta política que vamos falar hoje é a política governamental. E aonde vamos começar esta política governamental? Eu quero começar, tem diversas passagens, mas eu quero comentar e começar essa política aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 17. Eu quero começar por aí, porque é o rumo para onde vamos falar desta política. Tratem a todos com o devido respeito. Ame os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Este é o versículo que vamos começar. Para você que está aí do outro lado, assistindo, ouvindo, compartilhe, deixe o seu like, assine o sino da notificação, envie para as pessoas que precisam ouvir uma palavra como essa de hoje. O dever dos líderes políticos é defender a justiça e o bem, ajudando os mais necessitados, mantendo a ordem e punindo o crime. Quando os políticos temem a Deus e fazem o que é correto, a nação é abençoada. No entanto, muitos políticos e muitas nações não temem a Deus. A Bíblia diz que o pecado traz instabilidade política e leva ao castigo. Governantes injustos um dia terão de enfrentar a justiça de Deus, e a nação que se entrega ao pecado receberá o que merece. Mas quando um povo se volta para Deus, ele restaura a nação. O cristão tem o dever de obedecer à lei e respeitar os líderes. Também é importante orar pelos políticos para que tenham sabedoria e não nos causem problemas, mas sua primeira lealdade é para com Deus. Se é preciso escolher entre obedecer a Deus e obedecer à lei do país, a lei de Deus é a mais importante. E nós vamos ler esse versículo que fala: mais vale obedecer a Deus que obedecer aos homens. Porque hoje as pessoas se voltam muito para políticos por causa da pessoa. E nós temos que olhar para o político por causa da bandeira que ele defende. Se ele defende a bandeira do qual está de acordo com Deus, que é Deus, pátria e família, esse político é que os cristãos devem estar alinhados. A Bíblia diz que o povo sofre
por falta de conhecimento e de conhecer as palavras de Deus, as verdades de Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E as pessoas sofrem porque não conhecem esta verdade e dizem que são cristãos e que andam com a Bíblia, e que estudam a Bíblia e que está na casa de Deus, mas na hora exata de defender a coisa certa, de estar do lado certo, eles fazem o oposto. Eles procuram se desviar para a perdição por causa de algo que recebeu, por causa de algo que foi feito. Primeiramente tem que olhar qual a bandeira que este político levanta. Qual está apontada a esta maneira política dele viver. Ele ama Deus, ele honra a pátria, ele respeita a família. Então, se esse político está alinhado com esta bandeira, logo ele está alinhado com Deus. Mais uma passagem aqui em Romanos 13, 1:7, é uma passagem, um versículo meio longo, mas importante de entendermos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre de modo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submetidos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão ao serviço de Deus, sempre dedicada a este trabalho. Dê a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. E se honra, honra. Então, nós, como seres humanos, como pessoas, devemos orar pelas autoridades políticas e autoridades judiciais e todas as autoridades. Mesmo que nós não concordem com o que elas façam, não concordemos com o que elas pensam, a Bíblia nos ensina a orarmos para que Deus dê sabedoria e para que eles tenham discernimento e não praticar o mal e não fazer o mal sobre o povo. Lembrando que o povo tem a sua autoridade dada para que eles, no tempo oportuno, consigam reverter esse quadro, tirar, manter ou substituir alguém que não está obedecendo. O que significa política? Política é a atividade da governança do Estado e das relações de poder entre, e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses. O contexto de política tem origem no grego politikos, uma derivação do polis, que significa cidade, e technos, que se refere ao bem comum. O significado de política está em gerar relacionamento com aquilo que diz respeito ao espaço público e ao bem dos cidadãos e sua administração. Político voltado para a Bíblia, político voltado para pessoas. E dentro desse texto que li aqui de Romanos 13, 1:7, falando que devemos honrar, devemos respeitar, existiu um político na Bíblia que não foi chamado por Deus para exercer política. O povo queria de toda maneira que Saul governasse, mas Deus não chamou ele para governar. Deus chamou ele para dirigir, que é diferente de governar. Dirigir o povo é diferente de governar. Governar traz o aspecto de criar leis, traz o aspecto de dominar lugares, traz o aspecto de criar pessoas e levantar líderes. Dirigir o povo é, em uma ocasião, em uma guerra, em uma
realização, em um projeto, né? E Deus chamou Saul e disse a Samuel: chame ele, unja ele capitão do meu povo. E o povo diz: não, unja ele rei. E o povo queria, e Samuel diz: vocês querem? E eu ungi rei Saul. Mas Deus não chamou Saul para reinar. A diferença de Davi, que estava lá no meio das manhadas, Deus não chamou ele para dirigir, chamou para governar, mas porque chamou para dirigir e ele soube dirigir muito bem, Deus também deu poder a ele. Deus deu poder a ele de governar e não de dirigir. Mas quando ele governou bem, ele tomou o poder também de dirigir. E o povo foi feliz, o povo foi alegre, o povo foi bem cuidado, bem amado. Davi cuidou de Israel, a nação, com maior cuidado, fez novas fontes, criou habitações, dividiu as cidades, criou fonte de águas. Davi fez o bem-estar pelo povo do país de Israel. Foi um governo sobre a autoridade de Deus, sobre o mandado de Deus. Saul foi governo por um tempo, mas se desviou quando ele perdeu o foco, perdeu o rumo, buscou seus interesses, buscou o seu eu e o seu ego falou mais alto, as suas vontades. Aí ele esqueceu o povo, não olhou mais para a periferia, não olhou para os menos necessitados, não criou habitações, não criou direitos para o povo de ir e vir, não deixou o povo tomar a sua vontade e viver a sua própria vida, né? Porque ele perdeu o norte, perdeu o rumo, por isso ficou sem o apoio, e Deus mandou dizer para ele que tinha tirado dele o trono e dado para outro. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Como que isso acontece? Quando nós estamos firmados em Deus, ouvindo a voz de Deus, vivendo a voz de Deus, estudando as palavras de Deus, andando nos ensinamentos do Senhor, aí nós vamos ter autoridade de levantar a voz e dizer: é mais necessário obedecer a Deus do que aos homens, porque a partir daí Deus vai nos ouvir e os homens vão entender que nós estamos voltados para Deus. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas e orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica em toda a piedade e dignidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Deus está nos ensinando, Deus está nos guiando, Deus está nos direcionando, Deus está nos mostrando de como nós temos que nos portar, de como nós temos que nos comportar diante das políticas, diante dos políticos, diante das necessidades, diante das pessoas e diante de Deus. Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me impondo a prova? Mostre-me a moeda usada para pagar imposto. E eles lhe mostraram um denário. E moeda usada para pagar o imposto, eles mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele disse: então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 17, 21. Mal, o que as pessoas não sabem dar a César o que é de César e não sabem dar a Deus o que é de Deus. Dá a Deus honra, glória, louvor, dízimos, ofertas, majestade, exaltação, e dá aos homens o que é dos homens, os impostos, os tributos. Tem que pagar, meu filho. A Bíblia ensina. Jesus pagou. Tem que devolver. Não é teu. Tu não mora nessa terra de graça. Tudo que tu faz, tudo que tu vive, é preciso ter um preço. É preciso ter uma relevância. É preciso ter um entendimento que você não é para ter tudo de graça. Você é preciso pagar. Quando os homens cobraram a Jesus o pagamento do imposto, Pedro diz: ó Senhor, aqueles homens ali estão cobrando o seu imposto, porque o Senhor está caminhando aqui pela cidade. Jesus disse: ó,
vai lá no rio, leve um anzol, pesque um peixe, abra a boca dele. Dentro do peixe tem 2 moedas. Pague o teu imposto e o meu imposto. Jesus demonstrou naquela situação em que ele sabia que era necessário em que os homens entendesse e interpretasse que é verdade que nós precisamos viver uma política, mas viver uma política limpa, viver uma política pura. Cristãos que quer meter a mão na política, que quer entrar na política para ter bens, para ter direitos, para ganhar dinheiro, para fazer rachadinhas, para fazer coisas obscenas, coisas obscuras, para trazer bem-estar para você, para sua casa e para sua família, não são políticos levantados por Deus. São políticos do seu ego, do seu eu, dos seus interesses, das suas vontades. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você entender, para você saber que Deus é poderoso em todas as coisas, que Deus é soberano em todas as coisas. É preciso que você saiba, é preciso que você interprete, é preciso que possamos viver e saber. Salmos 33:12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para o seu pertence. E nós vamos entender quando um político se levanta, honrando a Deus, honrando a pátria e honrando a família, o inferno, os demônios, os adeptos vão se levantar contra ele. Por quê? Porque ele está a favor do bem maior, do poder maior. Isso tira dos homens o ego, o direito pessoal, o eu, aqueles homens que não estão nem aí para as pessoas. Eles precisam das pessoas que coloquem eles lá, mas eles não estão nem aí para elas, não estão nem aí por essas pessoas. E debaixo de pressão, eles acabam fazendo o bem à parte para sobressair lá na frente. Mas o homem de bem, ele faz o bem sem olhar a quem. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28:18. E Jesus também disse que ele dá autoridade a quem ele quiser dar autoridade. Devemos respeitar, devemos saber, devemos entender, devemos interpretar esta palavra de Jesus, para que todos saibamos e vivamos na sua presença. É necessário interpretar e saber. Filipenses 2:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A minha cidadania, a sua cidadania não está ligada à terra, não está ligada a materiais, não está ligada a homens, não está ligada a denominações, não está ligada a poder político ou a partidos políticos. Está ligada no céu. Essa é a nossa cidadania. Por meu intermédio, os reis governaram. As autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os pobres, todos os juízes da terra. Provérbios 8:15-16. Não há blasfêmia contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Êxodo 22:28. Deus diz: não amaldiçoe nenhuma autoridade do seu povo. Não concordar, não aceitar é uma coisa. Amaldiçoar é outra coisa, porque você não concorda com os feitos, com os erros, com os afazeres dele. Mas quando você amaldiçoa, você está amaldiçoando a feitura de Deus, a obra de Deus, a pessoa. Não faça isso, porque Deus não concorda. Como um leão que ruge, ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Provérbios 28:15. Como um leão que ruge, ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Veja só, olha, é como um leão que ruge e um urso feroz. É um ímpio que governa um povo
necessitado. Provérbios 28:15. Esta é a palavra para a nação brasileira. Esta é a palavra para os povos, para as nações, para as cidades, para os países. Isso é a palavra. Provérbios 28:15. É como um leão que ruge, como um urso feroz, um ímpio que governa um povo necessitado. Não existe diferenças pessoais ou política que afaste a boa vontade, que afaste o amor de Deus, que afaste a misericórdia, que afaste a compaixão de alguém que quer fazer o bem sem olhar a quem. Estamos vivendo isso nesses últimos dias no sudoeste da Bahia. Mais de 66 cidades alagadas, destruídas, chuva, vento, destruição, perdas de familiares, perda de bens, perda de imóveis. As pessoas estão alojadas, as pessoas estão sem o que comer, sem o que vestir, sem o que beber. E o que fazer? É necessário a união, não só dos políticos, mas também das pessoas, mas também dos cidadãos, mas também dos empresários, mas também de nós. Em oração, buscar a Deus misericórdia, sabedoria. Por que isso está acontecendo? Porque Deus está chamando ao seu povo a um arrependimento. Seja na Bahia, seja em São Paulo, seja no Rio, seja em Minas Gerais, seja no Ceará, seja na Amazônia, seja onde passar qualquer tipo de destruição. Deus está chamando o seu povo para um conserto. Deus está chamando o seu povo para que se renasça, para que se viva um tempo de refrigério, para que interprete, para que viva. Não existe o político, a pessoa miserável. Existe a denominação, existe a sigla, mas a pessoa que faz da política o seu baluarte, o seu altar, a sua escada, ele cairá e cairá com força. A pessoa que usa o ser humano, que usa a nação, que usa os povos para se sair, para ser reconhecido, para criar os seus interesses, para derrubar pessoas do bem. São pessoas que Deus está vendo, são pessoas que Deus está ouvindo, são pessoas que Deus está observando. Nenhuma pessoa vem para cá me dizer que um governo está sendo como o governo de José, porque José, para ser governador do Egito, passou primeiro pela prisão. Antes ele foi vendido, antes ele foi apontado, antes ele foi escarnecido, ele foi acusado para que ele chegasse ao patamar de governo. Alguém que chega de paraquedas, alguém que roube os outros, alguém que destrua os votos, alguém que esconda a verdadeira vontade do povo e chega no poder. Esse alguém não está de acordo à vontade de Deus. Esse alguém não está de acordo ao que Deus quer que ele viva e que ele faça. Que esse áudio, que esse vídeo chegue até alguém que precisa reconhecer. Você precisa pensar nos seus conceitos, você precisa pensar nos seus interesses, você precisa pensar o que está te fazendo efeito, o que está te levando a fazer essas coisas, a buscar esses interesses para que você continue no poder. É poder que você quer ou os povos que você quer ajudar? Porque se deixar as diferenças de lados, se deixar a briga de lado e fazer alianças, isso é bíblico, isso é bíblico. O rei Davi, o rei Josafá, vários reis fizeram alianças com reis que não estavam de acordo com eles antes, para que a nação começasse a ganhar, para que a nação começasse a acompanhar o bem-estar e Deus começasse a ver. E se Deus concorda com essa aliança, Deus vai abençoar. Mas a aliança que Deus não concorda, Deus diz: ei, não faça aliança com esse povo. Saul, não faça aliança com esse povo. E nem leve com vocês os bens que pertencem a este povo. Saul fez aliança e ainda levou os bens de ouro, de prata, dizendo ele que os soldados trabalharam muito e merecia o prêmio, e por isso ele levou, e por isso ele pagou um preço muito caro, porque desobedeceu, porque não fez a vontade de Deus. A Bíblia diz
que os sacerdotes, Anás e Caifás, eles estavam vendidos para o sistema. Eles estavam vendidos para o sistema de Roma e obedeciam agora a César. E com César estava querendo acusar através de Pilatos e levando para Herodes as causas, sabendo que esses homens não obedeciam às vontades de Deus, não faziam a vontade de Deus. E tudo que apareciam dizendo que poderiam fazer coisas maiores e melhores, eles queriam destruir, porque eles não querem o político falso, o político que engana, o político que destrói. Ele quer manipular, ele quer que as pessoas ouçam as palavras que ele digam, e interprete, entendam e aceite conforme eles os revelam. E quando Deus traz uma revelação, Deus traz alguém que defende ele, pátria e família, essa pessoa começa a ficar sozinho, começa a se afastar pessoas de perto delas. Mas eu não estou querendo falar aqui da pessoa do presidente do Brasil. Estou falando aqui de uma pessoa que se levanta para defender Deus, pátria e família. Se essa pessoa tem essa bandeira, ela tem o aval, ela tem a bênção de Deus. Precisamos saber, o apóstolo Paulo se perdeu antes. Saulo se perdeu quando ele estava fazendo parte do sistema. Antes ele pegou carta dos sacerdotes, dos líderes de Israel, para tentar prender, para tentar manipular, para tirar a liberdade de expressão das pessoas. E Deus se encontra com ele no caminho de Damasco, derruba ele do cavalo, deixa ele cego e fala com ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo diz assim: quem és, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. É necessário saber o que está se fazendo. É necessário saber em quem que nós estamos tocando. Deus protege o seu povo. Deus guarda o seu povo. E se preciso for, Deus sopra, Deus derruba, Deus mata, Deus destrói, para que o seu povo seja livre, para que o seu povo, lá no livro de Gênesis, lá no Egito, Faraó não queria obedecer, não queria aceitar. Deus mandou 10 pragas para o Egito, para Faraó entender: quem manda aqui é Deus, quem determina é Deus, quem faz é Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou que sou, e não tenho mais outro nome. Eu sou o que sou, porque eu faço o que faço por amor ao meu nome. Deus não faz nada por causa de ninguém, Deus faz por amor ao seu nome. E se um homem se levantar não respeitando as leis e até criando as leis para destruir os amados, os queridos, o povo de Deus, Deus com a sua espada, Deus vem destruir, Deus vem massacrar, Deus vem fazer uma obra tremenda. Alabaçudecai. Deus é poderoso, Deus é justo, Deus é fiel. Deus está vendo o que o Brasil, o que Minas, o que a Bahia, o que os estados estão sofrendo na mão de pessoas que não estão nem aí para os povos. E Deus vai fazer, Deus vai levantar alguém, Deus vai levantar alguém que vai honrar o seu nome, alguém que não tenha medo do sistema, alguém que quer manter a ordem, a lei e a estabilidade, alguém que usa o poder que Deus lhe deu para colocar no lugar tudo aquilo em que Deus determinou. Foi autoridade que Deus te deu, foi autoridade que Deus te deu, foi unção que Deus te deu para quebrar o jugo, para destruir a falsa justiça, para destruir o inferno, para derrubar os demônios, para calar a boca de principados e potestades. Foi autoridade a você que defende Deus, pátria e família que Deus lhe deu, e Deus vai tirar do caminho, Deus vai limpar este caminho, e esse vai passar a limpo. A Bíblia diz que Deus honra aqueles que honram Ele, Deus ama aqueles que amam Ele. Deus olha do alto e contempla as obras do homem e dar ao homem a recompensa de acordo com as suas obras. É necessário obedecer, é necessário estar na presença. Agora é hora de unir. Esse momento estamos vivendo o momento de união. Jesus está voltando. É necessário que acabe com as políticas carnais, humanas e terrenas. É necessário que alguém passe a respeitar, é necessário que alguém passe a obedecer, é necessário que alguém passe
a saber que o Senhor e o Salvador Jesus está à porta e bate. Jesus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que querem obedecer, pessoas que querem fazer a sua vontade, pessoas que querem estar na sua presença, pessoas que querem viver os seus interesses espirituais, para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. Divulgue, imagine milhares de pessoas ouvindo esta mensagem e entendendo que mais importa é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Hoje é esta 44ª edição do Reino, o tema política à luz da Bíblia. Amanhã temos outro tema. Jesus não é religião, Jesus é salvação, e Ele transforma pessoas, Ele transforma carnalidade, vidas humanas em vidas espirituais, em pessoas santas, em pessoas obedientes. Não se preocupe com os valores, não se preocupe com o dinheiro, não se preocupe com os nomes, não se preocupe com as ameaças. Se preocupe a quem você está agradando. Se é aos homens, você vai sofrer a condenação. Se é a Deus, você vai receber a proteção, as bênçãos e o amor eterno do Senhor. Deus te abençoe. Fica na paz. Deus te abençoe. Não só hoje, mas sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém?